No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver. Ao entrar em um negócio, o empresário precisa ter disciplina e percepção aguçada para a realização de mudanças durante o processo de crescimento. Acompanhe as dicas dadas pelo professor Fernando de Almeida Santos. No quadro Pequena Notável, conheça uma empresa especializada na produção de itens natalinos. Uma das maneiras de se pagar os sócios e investidores de uma empresa é através da distribuição de lucros. Mas como isso funciona? Acompanhe mais detalhes com o Dr. Piraci de Oliveira. Confira também uma entrevista exclusiva com o superintendente da Receita Federal em São Paulo, Fábio Eichel. Uma das maneiras de se pagar o salário dos sócios de uma empresa é através da distribuição de lucros. Mas de que maneira isso deverá ser feito? Prolabore é a remuneração mensal dos administradores ou diretores. Pode ser entendido como a retribuição ao trabalho. Grosso modo, é o salário dos gestores. Então, o Prolabore é a remuneração mensal, é o salário daqueles que não são empregados ordinários, que são administradores e sócios trabalhando. Muito bem. Distribuição de lucros, por outro lado, tem outra natureza jurídica. É relativo à retribuição do capital investido. É a parcela de cada cota investida em relação ao lucro auferido. Note-se que são institutos absolutamente distintos que coexistem, mas com naturezas bastante próprias. Muito bem, não há obrigatoriedade alguma de haver prolabore para os gestores. Então, em tese, uma empresa pode funcionar sem que haja prolabore. No caso de pagamento de prolabore, existe a tributação de 20% de INSS e de 11% do beneficiário. Então a empresa, quando faz uma remuneração de R$1.000 de prolabore para um gestor, fica obrigado a recolher 20% de INSS e esse gestor recolhe 11% como beneficiário, contribuinte beneficiário. Por fim, e notem os senhores como isso é bastante importante e muitas vezes passa despercebido, tanto a legislação previdenciária como fundiária determinam que se a empresa estiver em débitos com o INSS ou o fundo de garantia, não pode distribuir lucros. Então, qualquer entidade empresária que tiver em débitos de fundo de garantia ou INSS, se distribuir lucros, terá uma multa incidente na distribuição igual a 50% do valor sacado pela empresa. Muito obrigado e até o próximo programa. Localizada no bairro Vila Prudente, em São Paulo, esta pequena empresa iniciou suas atividades em 1976, fabricando os mais variados tipos de itens natalinos. A Só Natal ela já está na terceira geração, aproximadamente 42 anos. E há 42 anos fabricando e comercializando os produtos de Natal. A gente começou a fabricar bolas de vidro, que era feito por tubos e por maçaricos, que chamavam-se maçariqueiros. Aí, a partir disso, a gente, para complementar, começamos com árvores, enfeites e guirlandas. Para atender a demanda e fabricar tudo com qualidade para os consumidores finais, a produção começa com alguns meses de antecedência. O que vocês fazem durante o resto do ano? Vocês só trabalham em 2 meses, em novembro e dezembro? E o resto do ano? O que vocês fazem? Isso é curiosidade de todos, então aí a gente explica. Final de dezembro, a partir do dia 23 de dezembro, começam as férias de todos os funcionários, seriam férias coletivas. Fica as 2 semanas, contando Natal e Ano Novo. Alguns funcionários de cobrança e escritório voltam, mas os funcionários da fábrica mesmo só voltam no final de janeiro, que eles ficam o mês inteiro em férias. Quando eles voltam, começa a organização, fechamento da loja, mercadoria que sobrou, fazer a documentação disso tudo.
limpeza, organização e aí começa-se a produção em si. Os produtos que são mais pedidos, que são os nossos tops de linha, são os festões, em segundo as árvores, guirlandas, e aí vem a parte de enfeites, que são bolas, enfeitinhos, Papai Noelzinhos, fitas, laços, coisas com glitter. Você acaba de conhecer uma pequena empresa que leva a alegria e o espírito natalino a diversos lares em todo o país. Você está assistindo A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Ao entrar em um negócio, o empresário precisa ter disciplina e percepção aguçada para a realização de mudanças durante o processo de crescimento. Mas como reavaliar os objetivos estratégicos? Acompanhe as dicas dadas pelo professor Fernando de Almeida Santos. É importante a atualização. É importante acompanhar o que está acontecendo, não só com os concorrentes, mas com os fornecedores, com o mercado, porque às vezes nós estamos tentando vender para o nosso vizinho e o nosso vizinho está comprando via internet de outro país. Então, o mercado hoje está muito dinâmico e diferente. O mercado costuma dizer o seguinte: se eu compro bem, eu vendo bem. Mas o que é comprar bem? Comprar bem antigamente era o seguinte: comprar pelo preço mais baixo possível. Comprar bem não é só isso. Comprar bem é você ter uma negociação boa de preço, mas você ter uma parceria, você ter um fornecedor que agregue valor para o seu cliente, você ter formas de trabalhar com ele que gerem diferenciais, principalmente no caso das indústrias, para o seu cliente. Então, a relação com o fornecedor faz parte de um dos aspectos estratégicos da empresa. Com as informações dadas pelo professor Fernando de Almeida Santos, você poderá decidir e se planejar melhor para reavaliar os objetivos estratégicos da sua empresa e evitar erros que possam comprometer os seus negócios. As micro e pequenas empresas já são 7 milhões em todo o Brasil e representam 22% do PIB nacional. 60% da mão de obra com carteira assinada trabalham em micro e pequenas. Por tudo isso, a Secretaria Especial para este setor é tão importante para o Brasil, para a nossa indústria, para o fortalecimento do mercado interno e para o aumento da nossa competitividade. Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. O SIMP defende essa iniciativa. Apoie você também. Entrevista da semana. A sociedade inteira cobra resultados e a sociedade tem a sua autoavaliação. E uma das autoavaliações da sociedade em relação ao órgão que é representado pelo nosso convidado, é de que é um dos órgãos mais ativos do Brasil. Nós estamos falando da Receita Federal. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Fábio Eichel, que é superintendente adjunto da Receita Federal do Brasil, no estado de São Paulo. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu, obrigado. Dr. Fábio, muito se fala da Receita Federal e aqui vem a primeira pergunta: qual a avaliação ou a missão principal da Receita Federal na sua avaliação? A principal missão da Receita Federal é exercer a administração tributária e aduaneira com justiça fiscal, respeito ao contribuinte e em benefício da sociedade. Essa é a nossa missão que está no nosso mapa estratégico. E é esse todo o trabalho que a gente desenvolve tentando cumprir essa missão. Que é extremamente complexo, não é? É extremamente difícil. E é extremamente importante para o país, né? Como é que é estruturada a Receita? Numa visão macro, para que todo mundo possa entender as funções de cada um. Então, o senhor falou rapidamente da aduaneira, falou da área de fiscalização.
O senhor podia nos contar um pouquinho a respeito? A Receita Federal, o órgão central, fica lá em Brasília. Ele, a autoridade maior da Receita Federal é o secretário da Receita Federal, que fica em Brasília. A Receita é dividida em 10 superintendências, cada superintendência com uma jurisdição ou de um estado ou de vários estados. Cada superintendência tem um superintendente e, por sua vez, as superintendências têm delegacias, agências, alfândegas e inspetorias vinculadas a cada uma dessas superintendências. E esse tamanho qual o tamanho dessa organização da Receita Federal? Temos uma noção de grandeza? Quantas pessoas trabalham na Receita Federal do Brasil ou de São Paulo? Não, é muito grande. A Receita Federal do Brasil são mais de 15 mil servidores. Aqui no estado de São Paulo, que é uma dessas superintendências, são 7 mil servidores, divididos em 25 delegacias. Meu Deus. 5 unidades aduaneiras, o aeroporto de Guarulhos, o aeroporto de Cumbica, o Porto de Santos, uma alfândega, uma inspetoria aqui em São Paulo, e 64 agências espalhadas aqui por todo o estado de São Paulo. Bem, essa máquina gigantesca, né, extremamente eficiente, quais são as principais formas de atuação da Receita Federal em São Paulo? Então, a máquina é gigantesca e as atribuições também são muito grandes, são muitas coisas que tem que fazer. Mas as principais áreas de atuação da Receita são a área de atendimento das pessoas físicas, das pessoas jurídicas, assuntos relacionados à CNPJ, à CPF, todas as declarações, ações na área de arrecadação e cobrança, ações na área de tributação, ações para análise de pedidos de ressarcimento, restituições, compensações no âmbito tributário, ações de fiscalização de tributos internos e da área aduaneira, todas as ações ligadas ao controle da área aduaneira, desembaraço de mercadorias, bagagem acompanhada de passageiros. É uma área de atuação bastante grande, por isso que precisa de tanta gente. São Paulo é a maior representação da Receita do Brasil? São Paulo representa mais de 40% de toda a arrecadação da Receita Federal no Brasil todo. É uma arrecadação... 40% está em São Paulo. Mais de 40% da arrecadação está aqui em São Paulo. São Paulo representa mais do que 55% do comércio internacional do país, nos aeroportos, nos portos, passam por São Paulo. São Paulo tem uma grande parte da demanda do Brasil todo está aqui em São Paulo. Doutor Fábio Eixo, existe uma pergunta que todo mundo gostaria de fazer, que é: esse leão da Receita, ele é manso ou ele é um leão bravo? A pergunta é muito boa. O símbolo da Receita é um leão, e ele é manso ou ele é bravo conforme o olhar do contribuinte. A Receita gostaria que os bons contribuintes olhassem a Receita Federal como um leão parceiro, um leão amigo, um leão que está lá para colaborar. E, por outro lado, a Receita quer ser vista pelos maus contribuintes, pelos sonegadores, pelos contrabandistas, por quem faz desse caminho, como um leão muito bravo que a qualquer momento pode alcançá-los. A grande pergunta é: a tecnologia avançou muito. O contribuinte, especialmente a pequena empresa, tem menos problema ou mais problema com a Receita? A tecnologia, ela efetivamente impacta bastante o trabalho da Receita e a vida de todos nós no mundo atual, né? Claro. No âmbito da Receita Federal, a tecnologia ela ajuda muito a Receita Federal, por exemplo, na seleção dos contribuintes que serão fiscalizados. A gente tem uma massa de informações muito grande e a gente pode usar essa massa para selecionar aquele contribuinte que efetivamente tem maiores indícios de irregularidades. Isso é ruim para os maus contribuintes, claro, e é bom para os bons contribuintes, que possivelmente
eles não vão ter nenhum problema se eles estiverem numa situação de irregularidade. A tecnologia também ela pode ajudar os bons contribuintes a diminuir as suas obrigações acessórias, desde que eles informem os dados corretamente, eles terão menos problemas. A tecnologia ajuda, por exemplo, a vários assuntos serem resolvidos diretamente pela internet, sem a necessidade do contribuinte ter que comparecer a alguma unidade da Receita. A tecnologia, de forma geral, ela vem para ajudar o contribuinte e ajudar o fisco. Agora, com tudo isso disponível, com o avanço tecnológico, com a modernização, etc., existe algum cenário de redução de carga tributária para a pequena empresa? Como o senhor vê isso? Primeiro, é importante ressaltar que a definição da política tributária do país não é da Receita Federal. A Receita Federal é um órgão que executa a política definida pelo governo. É verdade. Mas a nossa visão é que quanto mais eficiente for a Receita Federal, quanto mais as pessoas que hoje não estão pagando passarem a contribuir, a gente pode ter uma margem para redução da carga daqueles que efetivamente estão pagando. Então, uma atuação boa da Receita Federal pode resultar até numa menor carga para os bons contribuintes, para aqueles que cumprem com as suas obrigações. O que a Receita Federal pode ajudar é com a redução de obrigações acessórias, eventualmente com novas tecnologias, custo, né? Como escrituração contábil digital, escrituração fiscal digital, o SPED. Isso facilita, fazendo com que as empresas possam escriturar menos livros, ter menos custos, exatamente. Bom, nós olhamos para a Receita Federal, sabemos que ela é altamente eficiente, sabemos que a tecnologia está aí, que existe cruzamento de dados, de informações, que o desafio é gigantesco, que São Paulo responde por mais de 50% da arrecadação. Mais de 40% da arrecadação. Mais de 40% da arrecadação, mais de 50% do comércio internacional. A pergunta é, na sua avaliação, Dr. Fábio Ischel, e com a sua experiência acumulada, quais são os grandes desafios da Receita Federal daqui para frente? A Receita Federal, assim como toda a sociedade, está vivendo um período de grandes modificações e os desafios são muito grandes. Hoje em dia, na Receita Federal, eu avalio que nós temos alguns desafios principais. Quais seriam? O comércio eletrônico, por exemplo, uma nova modalidade, pessoas comprando produtos, transacionando serviços, de uma forma diferente da forma antiga. Não paga, né? Essa que é a grande dúvida. Muita gente hoje faz compras e adquire bens e serviços de uma forma que às vezes não é física, né? Então, existe uma grande diferença. O controle dessa nova possibilidade de transações à distância é um desafio para a Receita Federal. O combate ao planejamento tributário, cada vez mais a gente vê, principalmente as grandes empresas, com grandes planejamentos tributários, planejamentos sofisticados, envolvendo operações de fusões, cisões, incorporações, operações societárias complexas, operações com outros países. O mundo está globalizado e isso traz benefícios e traz dificuldades também, né? Claro. Então, assim, eu avalio que os grandes desafios são essas transações internacionais, essas transações eletrônicas e o combate aos grandes planejamentos tributários feitos pelo país afora. Ou seja, estamos caminhando na direção de uma justiça tributária, porque na verdade a hora que existe um planejamento de grandes corporações para não pagar imposto, o pequeno tem que pagar, então o pequeno não consegue fugir da malha e os grandes com planejamento. É por isso que a Receita Federal já há muitos anos vem focando sua atuação nos grandes contribuintes, naqueles contribuintes que têm uma maior capacidade contributiva e que eventualmente não estejam recolhendo os tributos da forma devida. Inclusive, a Receita Federal montou delegacias específicas para grandes contribuintes. Eu não sei se o termo é delegacia, mas... Não, perfeito. É real isso. Dentre essas 25 unidades que a gente tem aqui no estado de São Paulo,
Uma delas é a DEMAC, a Delegacia de Maiores Contribuintes, que é uma delegacia aberta só para trabalhar, tentar combater os casos de planejamentos ilícitos tributários. Dr. Fábio Eixão, a gente adoraria continuar, mas nós chegamos ao final do nosso tempo e pediríamos as suas considerações finais. Eu queria agradecer demais pela participação. Queria falar que a gente acredita muito nessa parceria da Receita Federal com entidades como o SIMP, entidades sérias que fazem um trabalho informativo para os contribuintes, e que a Receita Federal espera que seja vista pela maior parte dos contribuintes das pequenas empresas como um parceiro, um aliado e alguém que está aí para ajudar no desenvolvimento do país. Dr. Fábio Eixão, nós queremos agradecer muito a participação, agradecê-lo pelo posicionamento em relação ao SIMP, dizer que o SIMP está sempre à disposição da Receita Federal em transmitir notícias, novidades, avanços tecnológicos e sempre na busca da evolução para um Brasil melhor. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! As micro e pequenas empresas já são 7 milhões em todo o Brasil e representam 22% do PIB nacional. 60% da mão de obra com carteira assinada trabalham em micro e pequenas. Por tudo isso, a Secretaria Especial para este setor é tão importante para o Brasil, para a nossa indústria, para o fortalecimento do mercado interno e para o aumento da nossa competitividade. Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. O SIMP defende essa iniciativa. Apoie você também.